Olá, é outro belo momento para estudar o propósito. Vida por design. Sabe, é uma coisa linda entender que a vida pode ser viveu como uma coisa planejada de tal forma que você não está confuso sobre, ok, quais são os eventos e o que é isso, o que eu faço tudo isso. Certamente você quer ter certeza de como será o seu futuro, você quer ter certeza de como as coisas vão se desenrolar. Você quer ter certeza do significado que está construindo na vida. Você sabe, a hierarquia de necessidades de Maslow fala sobre diferentes tipos de necessidades humanas e a última delas é sobre o significado, autorrealização e tudo isso e nada lhe dá isso como poderoso como propósito. Ok, então estamos estudando o propósito, o que é propósito e tudo isso. E nossa última aula foi provisão de propósito que era muito crítico para entender como obtenho os recursos para lidar com o propósito. Para fazer propósito, devo dizer, como consigo os fundos para fazer o que Deus me pediu para fazer. Além disso, não tenho dinheiro, não. Tenho os fundos necessários. Bem, respondemos as perguntas, indicamos como essas coisas acontecem. Alguns deles são vinculados à temporada, alguns deles são locais. Vinculado. Alguns deles você vai desbloquear semeando sementes, alguns deles eles virão por favor. Na verdade, mais de 70 a 80% virão por meio do favor e todas essas coisas são desbloqueadas pela fé no lugar da oração. E o mais importante em uma direção para que isso aconteça. Você sabe, uma vez que você é capaz de juntar isso e entendê-los, então você pode aplicá-los. Você vai ver pode ser vivido em um plano de ausência de estresse. Sabe, é lindo quando você entende onde está na jornada da vida e que neste ponto é onde estou em meu propósito, é onde eu estou aqui. Assim, você pode prever praticamente, digamos, o que está por vir, a estação em que você está. Seguir o propósito com cuidado, porque é importante que você entenda que sabe disso quando as estações são de transição e então você sabe o que fazer ou como mudar a estação. Tudo bem. Então, hoje queremos olhar para algo muito importante, muito importante. E são oposições de propósito. Oposições de propósito. Quando falamos de oposições, estamos lidando com resistências que vocês vão encontrar, gente, o diabo e seus agentes que vão se opor a você, quem vai lutar contra você, quem vai resistir a você, quem não quer que você cumpra seu propósito porque propósitos são as coisas de Deus. Portanto, todos que estão do lado da escuridão não gostariam de você às vezes e na maioria das vezes não às vezes e porque, novamente, você está tocando diretamente o coração de Deus, mas tocando diretamente a vida das pessoas. Então, aqueles que os mantêm presos, que os mantiveram presos, manteve-os baixos, não gostaria que você os levantasse tudo isso. Não querem que você cumpra propósito porque você está trazendo diferença, está trazendo luz, está fazendo e tudo isso. Então você definitivamente vai tê-los. Eles estão sempre lá. Eles se opuseram a Jesus, eles se oporão a todos que estão no caminho da luz. Você vê, você deve entender. Essa oposição significa simplesmente o oposto de sua posição. Oposição significa simplesmente o oposto da sua posição. Você sabe. Você deve entender que as pessoas se opõem. O que eles não entendem, eles se opõem ao que não gostam. Mais importante, quando pode ser toque.
sobre o que eles estão alimentando é mau e negativo porque há pessoas que gostam de se alimentar de pessoas perversamente, alimentando-se da vida das pessoas. Nossas vidas, mas você está vindo agora e libertá-los pode ser um problema porque você está fazendo com que eles percam algum dinheiro, mas não é apenas dinheiro sozinho, é sobre escuridão, mas uma das coisas que você pode querer saber, você pode apenas começar um propósito, não que você tenha acumulado riqueza ou talvez tenha se tornado por algum motivo tildeio e você está se perguntando o que diabos eu fiz com eles. Às vezes você está tendo algum tipo de ataque espiritual, coisas negativas que vêm até você. Se opõe a você, forças das trevas e você começa a se perguntar, o que eu fiz? Quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa simples e não sei nem o que, você vê? Você diz, quando eles podem se opor àqueles que estão no centro das atenções, tudo bem, que se tornaram estrelas, como dizem. Mas para mim, pobre homem simples, qual é o problema? Bem, você nem se considera uma pessoa pobre e simples. O problema é que você nem sabe o que carrega e o que está dentro de você. E é contra essas coisas que eles estão lutando porque eles podem. É isso, você só precisa perceber que quando essas coisas começam a acontecer é simplesmente uma indicação de que você tem uma posição. Se você não tiver uma posição, nada se oporá a você. Deixe-me dizer desta forma. Se um criminoso, um ladrão sabe que não há dinheiro em uma determinada casa, nem ouro, nem nada, nem tesouro ali. O que ele vai passar meses planejando? Preparando sua arma e facas e afiando suas facas e instrumentos e tentando contornar a segurança para visitar uma casa vazia. Ninguém faz isso. Então, quando o diabo começa para enviar suas forças contra você e tudo isso, mesmo que ele não tenha começado a fazer nada, é apenas um sinal de que você é alguém que está ocupando um grande cargo. Você está em uma posição poderosa. Você vê que os irmãos de José se opuseram a ele, eles odiavam. Ele era o irmão mais novo deles quando dizia coisas que sonhava, eles odiavam. Ele antes disso e a Bíblia diz que eles odiaram ainda mais quando ele começou a contar seus sonhos, o que eles fizeram. Vamos olhar para tudo isso quando começarmos a entender as oposições agora. Por que estou dizendo isso? É porque ele vem. Não espere que todos comemorem. Você não espera que todos, exceto você, a propósito, muitas pessoas se confundem com a questão das pessoas aceitarem. Eles e alguns até vão ao extremo, cometendo suicídio porque as pessoas não gostam deles nas redes sociais. Não, escute, porque você não se conhece. Você é uma criatura tão valiosa que Deus, feito pelo qual morreu. Entenda que sua aceitação é com Deus e com você mesmo. Aceite-se. Aceite que Deus te aceita e te ama é o suficiente porque se você não lidar com a questão da autoestima, autoconceito e autoestima, você vai ter muitos problemas porque as pessoas vão se opor a você. Certamente haveria pessoas que iriam celebrar você. Existem pessoas que você será o herói mas antes disso você tem que lidar com isso. Agora, porque compartilhei isso é porque quero que você esteja preparado. Eu quero que você esteja equipado. Eu quero que você esteja totalmente amado para que, quando chegar, momentos. Esta é uma daquelas estações, esta é uma daquelas épocas pelas quais passarei no cumprimento do meu propósito. Mais uma vez, é chamado de oposição. Você está indo para encontrar diferentes tipos de oposição basicamente, existem dois deles. Um é espiritual, sim, você me ouviu claramente espiritual, muito espiritual e esses espirituais são porque as coisas sobre propósito são eternos por natureza, não é ligado à terra, não é, o que quero dizer com ligado à terra, não é apenas sobre a terra, não é sobre terminar na terra, você estão causando impacto, vocês estão executando um plano em todo o plano eterno, grande plano eterno, esquema de Deus. Então, você faz parte desse esquema redimindo a humanidade, abençoando a humanidade,
elevando a humanidade para a qual essas coisas contarão na eternidade. Então você não está fazendo algo muito pequeno, algo escasso, é maior do que construir uma empresa multinacional. Todas essas coisas irão embora aqui, mas o propósito nunca, você será lembrado na eternidade. Então é por isso que o diabo vem contra você. Portanto, temos o lado espiritual e também o lado humano. Tomemos, por exemplo, a oposição espiritual. Eu quero te mostrar uma coisa imediatamente. Em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 9, veja o que diz: pois uma grande porta eficaz é aberta para mim. E há muitos adversários. Pois uma grande porta eficaz se abriu para mim e há muitos adversários. Há muitos adversários, isto é, ser contra, oposto a, opor-se, ser averso. Suportar, muitos, não poucos, nem muitos. Mas ele reconheceu que a porta foi aberta para ele fazer o quê? Pregar o Evangelho. Isso foi para Paulo. O seu pode não ser muito pregar o Evangelho. Pode ser em outro. Pode ser na música. Pode ser uma coisa ou outra, porque a chave é descobrir o que Deus te chamou para fazer. Mais uma vez, lembre-se de que respondi a essa pergunta. O púlpito não é o único chamado. Existem muitos tipos de chamados. Você ainda está lá. Então eu vou te dar outro. Vou te dar mais uma 2 Coríntios 11, 23 a 29. Você vê, eles são ministros de Cristo. Eu falo como um tolo. Estou mais em trabalhos, mais abundante em açoites acima da medida, em prisões com mais frequência. Muitas vezes em mortes, dos judeus, 5 vezes recebi, 40 chicotadas menos uma, 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejei, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia, estive no fundo, isto é, no oceano, perdido em alto mar um dia inteiro. Dia inteiro, em viagens muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos de meus próprios compatriotas, em perigos de pagãos, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, peritos entre os falsos irmãos. Ouça-me, este foi o maior apóstolo Paulo, muitas pessoas comemoram. Ah, eu quero ser igual ao Paulo, mas não quero, não vamos por aí. Não é hora. Ela estava falando sobre suas experiências, quem estava gerando tais coisas, quem e quem. Estava causando esse tipo de coisa. Você quer se lembrar dos incidentes que acontecem quando os discípulos estavam com Jesus? Acho que está em Marcos capítulo 4 e eles estavam com ela no barco, dizem as escrituras, uma grande onda, vento furioso. A versão do Rei Ms. Se isso se levantasse furiosamente contra eles, furiosamente significa furiosamente eles tentaram administrá-lo. Eles não podiam e então eles tiveram que trabalhar Jesus. E a Bíblia diz que ele se levantou e repreendeu o vento, o que significa que o vento foi a causa primária da turbulência, as ondas, os maremotos, a turbulência nas ondas. Então ele disse que repreendeu o vento, o mundo ali também poderia denotar espíritos, mas eles furiosamente veio contra eles. A oposição Paulo até disse, eu lutei com feras em Éfeso,
Ouça-me, haverá todos os tipos de seres. Vindo até você às vezes, alguns certos seres espirituais de diversos reinos e lugares diferentes. Não importa. Só há uma coisa que você precisa saber: você está seguro no sangue. Portanto, estar ciente deles indica que eles estão lá. Lembre-se do que Paulo disse. Ele disse: não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios. Capítulo número 6, começando do versículo 12 até o 18 dele, ele disse: não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando ele disse: não estamos lutando contra carne e sangue, seres. Quem são esses príncipes? Quem são esses poderes? Quem são essas autoridades? Quem são os governantes do mundo das trevas? Quem são esses magistrados perversos? Como eles operam? Nós iremos. Eu sugeriria que você fizesse meu curso sobre guerra e espiritualismo. Pode ser útil para você em sua jornada, mas pelo menos esteja ciente de que as oposições virão e haverá problemas espirituais. Oposições, certamente elas se levantarão. Mas você sabe o que a Bíblia disse: eles falharão. Apenas esteja seguro em sua posição, e é isso que é necessário. Agora, quando eles venha, como reconhece sua manifestação? Eu quero dar-lhe um rápido. Primeiro, desânimo espiritualismo. Desânimo espiritualismo. Quando você começa a perceber diferentes tipos de desânimo que se tornam tão fortes em sua alma até mesmo para seguir o que Deus lhe pediu, o que você ouviu claramente. Desde o início foi distintamente claro para você. Você sabia que Deus falou. Mas em algum lugar no meio, você começa a perceber coisas que o desencorajam até mesmo de seguir o que Deus se disse. Na verdade, você começa a duvidar: eu realmente ouvi Deus? Isso é um ataque. Isso é um ataque. O diabo está trabalhando. É oposição. O primeiro nível. Manifestações disso são chamadas de desânimo, desânimo espiritualismo. Você não gostaria de orar. Muitas vezes, pode vir de situações circunstâncias. O que o diabo faz? Ele sufoca. Talvez atacar finanças, talvez atacar trabalhadores, colegas. As coisas que vão começar atrapalham o seu progresso tanto que você está orando. Parece que não está acontecendo. Em algum momento, você fica desanimado. Você começa a se perguntar: o que é tudo isso? É possível que Deus não tenha falado comigo? Não. Você ouviu claramente. Sabe, essa é uma das coisas, sabe? Quando Deus fala, o que chamamos de comunicação do destino, é muito difícil desbotar. Não desbota de jeito nenhum. Número 2. Você também enfrentará o que chamamos de assassinos do destino. O Evangelho de Mateus capítulo 2, 13 a 16, você se lembra? A história de Herodes tentando matar Jesus, e você descobre qual é o nome dele e os magos. Vieram ver Jesus lá embaixo e queriam encontrá-lo, mas por acaso pararam na casa de Herodes porque não conseguiam encontrar um caminho. Lembre-se do que aconteceu estranhamente a Herodes. Ordenou a execução de todas as crianças. Por quê? Ele foi ameaçado em seu lugar e descobriu que outro rei nasceu. Assassinos do destino. Antes de Moisés nascer. Êxodo capítulo 1.
e 22 antes de Moisés nascer, aparece no reino do Espírito pela profecia que foi dada a Abraão. Haverá um libertador que libertará as crianças de Israel. Automaticamente o diabo só Faraó. Lembre-se de que o Faraó é um tipo de Satanás, é um tipo do diabo. Acho que tratei disso em algum outro ensinamento e o que ele fez? Ele ordenou que cada criança, toda criança do sexo masculino deve ser morta, senão pela ousadia e audácia dos pais de Moisés que tomaram aquele menino e o escondeu por 3 meses. E, eventualmente, quando eles não aguentaram mais, eles o colocaram na água e o deixaram nas mãos de Deus e Deus em seu incrível e onipotente maneiras de fazer as coisas. Deus todo sábio levantou Moisés, mesmo na casa do assassino, aquele que decretou que deveria ser morto, assassinos do destino. Existem espíritos que seguem as pessoas desde o nascimento, existem decretos que vão querer parar você antes mesmo de você nascer ou nascer. Há um decreto de que este deve morrer. Por quê? Muitas pessoas lutam contra muitas coisas que não entendem. Eles passam por coisas que nem sabem, travam guerras que não fazem ideia. Isto é em momentos como esse quando você ouve esse tipo de coisa que você entende que está passando pelo que está passando na vida por causa de quem você é e do que está carregando. Então, muita gente passa pelo que não entende. Eles travam batalhas como se tudo estivesse concentrado neles. Como se o mundo estivesse desabando sobre eles. Não. Você é especial e é exatamente por isso que está passando por isso. As forças das trevas foram capazes de identificar sua luz com bastante antecedência e é por isso que elas vêm atrás de você. Mas mesmo assim, você deve entender que você não morreu até agora ouvindo o que estou dizendo. Isso significa que Deus o preservou e isso significa simplesmente que você é um vencedor. Você só tem que perceber em sua mente e mude sua mentalidade sobre isso. Não importa o que o diabo faça, ele não tem a palavra final. Ele não tem a última palavra. É simplesmente oposição ao seu destino. Deixe-me dar-lhe humano. Parte porque geralmente, muito raramente, não raramente, isso acontece, mas não sempre que os espíritos vêm até você diretamente e o atacam. Na maioria das vezes, tem a ver com agentes humanos. Ok, então eles trabalham em parceria, em colaboração com a presença humana e isso faz parte. Há algo que aconteceu com Paulo em Atos dos Apóstolos capítulo 16 e eles expulsaram um espírito de uma jovem e o espancaram totalmente. Eles o pegaram e o espancaram. O açoitou. Você sabe, seria como se eles colocassem o bom senso na cabeça de Paulo, arrancassem algumas coisas dele. Mas a Bíblia disse que eles o espancaram. Nele, não eles açoitam, eles colocam você sabe o quê? Eles pegaram uma vara e o açoitaram e, depois de espancá-los, foram presos e amarrados com troncos. Muito duro. Aqueles que eles fazem com criminosos notórios terríveis. O que eles fazem? Eles expulsaram o espírito, a libertação os colocou em apuros. Eles foram procurar a garota para entregá-la. A garota estava ocupada seguindo-os. Porque os donos daquela feiticeira não a pararam e a mantiveram em casa. Porque eles deixaram a garota indo visitar Paul interrompendo e conversando com eles e dizendo essas coisas. São os homens de Deus. Ninguém quer prestar atenção nisso, eles não sabem o que estão procurando. Mas talvez eles não tenham entendido que Paulo poderia expulsar aquele espírito, percebendo que suas fortunas acabaram. Você vê, tem gente que opera certas coisas por dinheiro, tem gente que opera certas coisas só para impactar vidas e pela vontade de Deus. É aqui que você faz distinções. Você ainda está aqui? Deixe-me ler algo para você que vai te ajudar. Neemias, capítulo 2, 19 a 20. E também veremos o capítulo 4, 1 a 8. Quero mostrar a você diferentes de confusão, ataques e ataques de confusão. Ataque ao portador da visão, vem diretamente para a sua vida e então ameaça religiosa. Eu vou levá-los novamente.
Número 1. Dimensão. Você vai ter desânimo de novo. Como eu disse, você vai ter ataque de confusão, ou seja, tentando te confundir sobre quem você é e sobre o que você faz. Ataque direto à sua própria vida, possivelmente se pudessem. Eles também terão ameaças religiosas, chantagens religiosas. Ah, você saiu da igreja, ela está começando isso ou aquilo, todo esse tipo de coisa. Ela está ensinando coisas erradas. O bispo não gosta. Este não acontece. Bem, muitas coisas vão vir. Ela é um falso profeta. Ela é um falso mestre, que não sabemos de onde começou. Muitas coisas estão por vir. Deixe-me mostrar a você rapidamente nas escrituras que você sabe. Então, se isso acontecer, o que devo fazer? Não me preocupe com isso, mantenha o foco. Em primeiro lugar, vamos olhar para Neemias 2, 19 a 20. Veja isso, mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo, o Amonita, e o Gesem, o árabe, ouviram isso. Eles riram de nós com desprezo e nos desprezaram e disseram: O que é isso que você faz? Você vai se rebelar contra o rei? Então respondi-lhes e disse-lhes: O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Agora, segure. Em um minuto, eles os ridicularizaram. Eles riem. Você pode imaginar que você se tornou. As pessoas fizeram de você um vídeo de tendência nas mídias sociais. Os meios de comunicação estão falando sobre as coisas que você está fazendo e não estão promovendo isso. Eles só estão criticando você. Agora você está pregando a prosperidade. Você é um ladrão. Esses falsos tudo o que sabem é coletar dinheiro e voar em jatos particulares. Ele pode não ser apenas falsos pregadores, mas você sabe de outras coisas. Você é a pessoa falsa. Todos os tipos de coisas, desenterrar, deputar, criar coisas e a tendência nas mídias sociais, foi o que aconteceu aqui. Eles estavam rindo deles. Feito motivo de chacota. O que ele quer construir? Como ele pode construir isso? Quem ele pensa que é? Será que ele sabe fazer alguma coisa? Eles estavam rindo deles. As pessoas estavam rindo deles. Mas sabe, uma das atitudes que você deve desenvolver quando surgem as oposições, o desânimo. Nunca deixe o que você está fazendo. Continue, mantenha o foco. É assim que se ganha. Às vezes, a distração é uma coisa muito simples que leva as pessoas ao fracasso. Não, mantenha o foco, continue fazendo o que está fazendo. Às vezes, eles mudarão de ideia se não o fizerem. Se eles verem isso rindo para você, zombando de você, tirando sarro da cidade, tudo isso, a crítica não vai te parar. Eles vão inventar outro. Eles vão tramar mais. Mortal. Ainda continuar foco ininterrupto é a chave. Foco quebrado é uma receita para o fracasso, e é isso que seu inimigo quer, permaneça. Firme. Continue indo para onde você está indo. Eu li outro para você. Vá para o capítulo 4 do mesmo Neemias, olhamos para 1 a 8, mas aconteceu que quando Sambalate ouviu nós construímos a parede. Ela era podre e causou grande indignação entre os judeus. Você entende isso? Sua prosperidade faz com que muita gente fique furiosa. Às vezes você se pergunta o que eu fiz com eles. Por que são tais? Não. Que você está progredindo é um problema para as pessoas. Porque eles deveriam ele seria aquele que sai de primeira classe. Porque ele seria o único a causar impacto. Porque você tocaria vidas. Não, você deve estar, mas o que você fez com eles? Nenhuma coisa. Você está com. Você pegou o dinheiro deles? Não. Você pediu fundos a eles? Não. Você assumiu o título de chefia? Não. Você os impediu de também avançar? Não. Então qual é o problema? Oposição? Não se preocupe. Veja isso. Ele disse, ficou muito indignado. Isso quer dizer que ele não estava dormindo. Se ela está dormindo, ele está sonhando em como te matar. Ela está importunando em sua casa, falando a alguns de seus colegas. O que é isso? O que está causando esse problema? Ela ouviu que você constrói o mundo, algo que eles nunca farão. Eles nunca quiseram.
Eles não podiam fazer. Esse é o problema. Eles estão fazendo o que eles não podem fazer. E falou perante seus irmãos e o exército de Samaria: olhe para isso. Ela está montando um exército agora, e disse: o que esses judeus fracos, eles se fortalecerão com seu sacrifício. Eles terminarão em um dia. Eles reviverão as pedras dos quadris do lixo que são queimados. Fazer. Você entende que as pessoas não querem que os destinos se libertem? Eles não querem que sua família se torne ninguém. Eles não querem que as pessoas se libertem. Não. Ele disse: eles vão reviver as pedras dos montes de lixo. Eles estão falando com o exército. Veja, isso é sério. Algumas pessoas enlouquecem quando você toca vidas. Ora, Tobias, os amonitas, estava com ele. Então ele tem aliados. E ele disse que mesmo aquilo que eles constroem, se uma raposa subir, ela derrubará seu muro de pedra. É uma zombaria do que você está fazendo. Seu projeto é agora o que eles estão olhando, não você. Eles estão olhando para o projeto. Estão criticando o projeto. Eles estão de não pode significar nada. Ouça, não preste atenção. Se não era nada, como atraiu a atenção deles? Eu direi novamente. Se não fosse nada, como? Atraiu a atenção deles? O fato de ter chamado a atenção significa que vale alguma coisa. Nunca deixe as pessoas pensarem que o que você está fazendo, ou nunca deixe as pessoas fazer você pensar que o que você está fazendo não tem valor. A questão é, isso está mudando vidas. Ora, Tobias, o amonita, estava com ele. E ele disse que até o que eles constroem, se uma raposa subir, ela deve até derrubar sua parede de pedra. Bem, graças a Deus. Eu disse graças a Deus você já construiu o muro. Agora, ouça. Ó Deus, pois somos desprezados e voltamos sua reprovação sobre sua própria cabeça e os damos como presa na terra do cativeiro e não cobrimos sua iniquidade. E não se apague o pecado deles de diante de ti. Pois eles te provocaram a ira diante dos construtores. Assim construímos o muro e todo o muro foi unido até a metade disso, pois o povo tinha vontade de trabalhar. Mas aconteceu que quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviu dizer que os muros de Jerusalém foram reconstruídos e que as brechas começaram a ser tapadas, então eles ficaram muito irados e conspiraram todos juntos para vir para lutar contra Jerusalém e impedi-la. Você notou isso? Eles têm aliados, aliados nacionais. Eles só querem te parar. Isso acontece hoje mesmo, hein? O Comitê das Nações, levantar-se como uma nação poderosa é um problema, começar a prosperar é um problema. A oposição é um fato da vida, é algo que você tem que lidar com. Agora, eles querem lutar contra eles. Por quê? Eles querem impedi-los de progredir. O que devo fazer? Rezar. Isso é o que ele fez. Ele orou a Deus. Se não houver outro momento para orar intensa e agressivamente, é claro que você deve orar por todo o seu propósito. Mas você precisa orar todo esse tempo porque de vez em quando você está orando, conversando com Deus, para Deus te fortalecer contra o desânimo, contra todas as coisinhas que virão. Você ainda está aí? Deixe-me ler isto. Eles lutam e lutam para detê-los. Veja o versículo 9. No entanto, fizemos nossa oração ao nosso Deus e montamos guarda contra eles dia e noite. Por causa deles. Você vê onde começa a meia-noite. Você reza pela manhã. Você reza o dia e você vigia.
Não é apenas oração, mas você também observe e presta atenção. Seja cuidadoso. Eles queriam trazer confusão para essas pessoas. Deixe-me ler mais um lugar para você e então podemos seguir em frente. Neemias 6. Deixe-me ler para você algo aqui. Vamos começar a ler do versículo 1. E aconteceu que Sambalate e Tobias Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu construí o muro e que havia nenhuma violação deixada nele, embora naquela época eu não tivesse colocado as portas sobre os portões, que Sambalate e Gesem me enviaram, dizendo, vem, deixa, nós reunimos em alguma das aldeias da planície de oeste-nordeste. Mas eles pensaram em me prejudicar. Você está ouvindo isso? Falsos amigos. Há algumas pessoas que viram até você não porque querem fazer parte do que você está fazendo. Só que eles querem te machucar. Eles querem impedi-lo. Sua capacidade de discernir quem é um verdadeiro amigo é importante. Às vezes vem com lisonjas, vem com elogios. Cuidado com aqueles que o tempo todo te elogiam mais do que o necessário. Prestar atenção em o que eles estão procurando. Eles dizem tudo bem, sabe, vimos que você se saiu muito bem. Você pode se importar, vamos sair um pouco e discutir até mesmo isso do seu projeto e queremos. Para ver o que podemos fazer. Bem, os inimigos de repente se transformaram em amigos. Preste atenção. Você ainda está aí? Observe que havia oposições quando eles começaram, oposições. Quando terminarem de construir a parede. Mas as brechas não são feitas em outro nível. Quando terminam aquela, ainda não colocaram as portas outra. Então, em cada fase você vai vendo diferentes tipos de coisas. Apenas mantenha o foco, continue. Então eles o convidaram para sair, ficar com ela e assim eles podem sair. Bem, quando eles ouviram, as pessoas vão ouvir o que você está fazendo. Quer você entenda ou não, as pessoas estão ouvindo porque alguém está falando, não se preocupe. Como eles sabem. Talvez até as pessoas ao seu redor falassem ou talvez ninguém falasse, eles viram por si mesmos. Não se preocupe com isso. Apenas continue. Li mais e enviei mensageiros a eles dizendo, estou fazendo um grande trabalho, de modo que não consigo me acalmar. Porque o trabalho deve cessar, enquanto eu deixo e desço para você. Você viu aquilo? Concentre-se, continue fazendo. Porque qualquer um que te chama fora do que você está fazendo. Você pode reconhecer essa pessoa como oposição. Eles querem desviar o seu atenção, energia e força porque agora você vai relaxar em vez de porque deveria estar trabalhando. No entanto, eles me enviaram 4 vezes após este tipo. E respondi-lhes da mesma maneira. 4 vezes eles persistiram. Há um princípio que está aí, alguns deles dizem. Oh não, ele está se tornando muito religioso em seus ensinamentos. Não, o destino é divino. Portanto, você precisa ouvir atentamente as escrituras. 4 vezes eles enviaram, eu respondi maneiras. Por mais que você vença o diabo primeiro, continue vencendo dessa forma. O método, você usa esse trabalho. Use-o novamente até esgotar esse método, e você pega outro, então manda Sambalate. Este servo para mim da mesma maneira pela 5ª vez com uma carta aberta na mão, em que foi escrito, é relatado entre os pagãos. E Gashmu disse que os judeus pensam em se rebelar, por qual causa tu constróis o muro, para que possas ser o rei deles de acordo com estas palavras.
E tu designaste profetas para pregar sobre ti em Jerusalém dizendo que há um rei em Judá e agora será relatado ao rei de acordo com estas palavras. Venha agora portanto vamos nos aconselhar juntos. Então eu enviei a ele dizendo que não há tais coisas feitas como você diz, mas você as finge de sua própria coração. Pois todos eles nos amedrontaram, dizendo que suas mãos se enfraqueceriam com o trabalho para que não fosse feito. Agora, portanto, ó Deus, minhas mãos. Você viu aquilo? Chantagem. Chantagem. Sempre vem. Há mais detalhes da oposição. Que eu vou te dar. Mas farei isso no próximo episódio e simplificarei de uma forma que você entenderá muito, muito claramente. Mas entenda que sempre há esse tipo de coisa que chega até você em sua jornada para cumprir o propósito. O importante que você aprenderá com tudo isso é uma coisa. Não quebre o foco, continue fazendo o que está fazendo. Você está progredindo. É por causa do progresso que ela está provocando reações em todos os lugares. Você entende isso? Existem pessoas que amam o status quo, você não é um medíocre. Você é um agente de mudança e as pessoas não gostam de mudanças, mudanças positivas. Por que eles estão fazendo isso? Bem, não é realmente nosso interesse responder isso. Poderíamos sugerir coisas, mas o que isso significa afinal? O mais importante é manter os olhos no que está fazendo e continuar fazendo o que está fazendo. Não se distraia porque essa é uma receita para o fracasso. Vejo em outra aula em nosso próximo episódio quando estarei lidando com esse mesmo problema. De oposições, e estarei mostrando a vocês diversos tipos de forças do destino por onde se passa para chegar aonde se quer chegar. Devo dizer, até então, tenha um bom dia.